Bom dia. Hoje nós abordaremos a justiça, um desejo natural do ser humano, mas ainda assim é difícil de compreender. Será que devemos ceder esse desejo impossível? Bem, eu não sou profissional de direito, então o conteúdo aqui vai ser mais uma interpretação pessoal e visão minha sobre o tema, principalmente olhando para as coisas que podem ser aplicadas em narrativa, não uma verdade absoluta ou técnica do tema. Nesse vídeo eu vou abordar alguns sistemas de justiça e citarei várias injustiças de toda a instância que você puder pensar. Se for sensível, não assiste. Por fim, fica até o final do vídeo pra gente ver se lutar por justiça é desejável. E só um avisozinho, tem coisa grande pela frente. Tá, beleza, mas o que é justiça? Como todo conceito, justiça é abstrato. Não é possível afirmar um único conceito de justiça que valha para todas as situações. A justiça varia em cultura, tempo, indivíduo. Entretanto, ainda assim, é um alvo de desejo à maioria. Logo, para esse vídeo precisaremos de ao menos uma definição para a justiça. E a definição que a gente vai usar é: a justiça é a reação adequada a uma circunstância. Um ponto interessante, essa adequação que eu me refiro, ela varia dependendo do senso crítico do indivíduo. Com o senso crítico eu quero dizer, o senso de justiça define para o indivíduo o que merece e o que não merece sofrer aplicação dessa justiça, quão pesada será essa aplicação, qual a gravidade de qual fenômeno, como será feita essa reação. Basicamente, como que a justiça deve acontecer. Como é perceptível pelo conceito que eu inventei, ela varia muito de pessoa para pessoa, sistema para sistema. Se a gente somar o aspecto biológico, cultural e individual de duas pessoas diferentes, é improvável que terão concordâncias. Ainda assim, quando a gente fala de uma sociedade governada, estatizada, a justiça é regida por uma instituição que força um senso crítico, ou ao menos fragmentos de um senso crítico, para a população. Esse é mais conhecido como a Constituição. É bom notar que nessa definição, justiça é reativa. Basicamente, ela vai agir frente a alguma circunstância, seja uma ação de alguém, um fenômeno, uma coisa do tipo. Nesse sentido, a justiça pode tanto ser aquilo que vai te oferecer um direito, quanto aquilo que vai tirar seus direitos numa prisão. Por exemplo, no Brasil, é justo que todo cidadão tenha direito à vida. Certo, o conceito de justiça parece estar sólido. Entretanto, ele é muito abrangente. Quais são os tipos dessa justiça? Desde o princípio, a justiça esteve na mão dos deuses. Eles seriam capazes de trazer uma verdade absoluta e justa para todos, mexendo com as próprias linhas do destino. Mais ou menos, mas abaixa um pouco a bola. A justiça dos deuses, justiça divina, ela se dá logo no início do surgimento de justiça. As pessoas tinham um desejo por justiça, entretanto, elas não queriam se dar o esforço de fazer. Sendo assim, surgiu essa espécie de justiça divina, que seria absoluta, que não teria por que debater, coisas do tipo. Esse tipo de justiça, ele também dá para perceber que é muito usado para um controle social, principalmente de uma classe sacerdotal. Como vocês podem deduzir pela definição na tela, esse tipo de justiça varia muito de cultura para cultura. Mas, independente da cultura, essa espécie de justiça serve para regir a sociedade, manter ela aos moldes do que, bem, uma elite religiosa busca. Muitas vezes tem uma espécie de retribuição depois da própria vida da pessoa. No próprio cristianismo a gente vê um tipo de justiça assim, com você pagando seus crimes no inferno ou recebendo pelos seus bons atos no céu após a sua morte. Só para terminar as características, mais um pontinho. Se essa justiça começar a ser aplicada pelos homens como uma instituição, a gente tem um país religioso, um estado religioso. Para os exemplos, a gente pode passar horas aqui. Eu vou simplificar, só com alguns. No judaísmo temos 10 mandamentos, no hinduísmo a gente tem o Dharma, no islamismo a gente tem o Sharia, e na Grécia Antiga você tem até mesmo personificações vivas, como Tênis. Epa, essa ainda não, vai essa aqui por enquanto. É impossível afirmar com certeza que essa justiça não se aplique. Entretanto, quando você vê criminosos se safando de crime grave, quando você vê pessoas que não se importam nem um mínimo com a moralidade, ganhando muito, e eu tô falando de muito, mais do que aqueles com responsabilidade, você cria alguma dúvida quanto à aplicação dessa justiça. No mínimo, alguma dúvida. Só para um pouco mais de exemplo. 1,1 bilhão de pessoas vive abaixo da linha da pobreza, de 8 bilhões. Sem falar nas injustiças contra pessoas que nem têm como se defender.
Em 2022, a cada 6 segundos, uma criança com menos de 5 anos morria. Isso foi uma mínima histórica. A justiça dos deuses pode existir ou não, não tô aqui para negar ela nem nada do tipo. Entretanto, sua efetivação na realidade é no mínimo suspeita. Talvez para lidar com o homem precisemos nós ser o próprio homem. Portanto, partiremos para a lei dos homens. A justiça geral, aquela que é realizada por cada indivíduo em contribuição ao bem comum, para que a sociedade funcione estavelmente, quase como um contrato social. Esse tipo de justiça depende do conhecimento e respeito dos indivíduos e da sociedade no geral para com as regras e leis. Ela funciona de modo social, coercitivo. Em muitos casos, a vigilância ocorrendo pelos próprios cidadãos, cidades. Dependente do meu erro de português, continuemos a análise. Esse tipo de justiça, quando tem as regras quebradas, leva a infrações. As infrações podem ou não ser pesadas, pode ser só alguém que está indo contra o senso comum, ou pode ser alguém cometendo um crime. Então, bem, para a gente conseguir avaliar melhor essa situação, eu acho que a gente vai precisar de um novo tipo de justiça. Mas antes da gente ir para ele, vamos só ver alguns dados sobre a aplicação da justiça geral. E não é muito boa. A cada 100 mil habitantes, 2.200 roubos ocorrem. A cada 1.000 habitantes, 21 homicídios. Homicídio e roubo não são coisas nem socialmente, nem legalmente vistas como aceitáveis. São infrações muito pesadas. De novo, a justiça não parece ter uma aplicação consistente. Parece que a gente vai precisar de um outro tipo. O mesmo que eu já mencionei antes. A justiça social é aquela que combate desigualdades sociais, para que todos tenham os mesmos direitos e acesso igualitário a recursos e tudo mais. Um ponto interessante nesse tipo de justiça é que ela muitas vezes usa de legislações desiguais para gerar uma igualdade. Porque em situações desiguais, por exemplo, em um grupo marginalizado, para ele ficar em paridade com um grupo não marginalizado, muitas vezes é necessário uma legislação desigual. Como, por exemplo, cotas. Além dessa característica, ela tem algumas outras, como ser movida por pressão popular, debater a Constituição, buscar reformar históricas contra etnias, gêneros, religiões, etc. Quanto à injustiça nessa ordem, a gente tem todo tipo de preconceito social, homofobia, machismo, racismo, escravidão, todo tipo de privilégio que só uma parte da sociedade tem, etc. Basicamente, qualquer tipo de oligarquia vai ser contrária a essa justiça. Para finalizar com os dados de aplicação desse tipo de justiça, vamos ver que eles não estão tão bons assim. Mulheres, mesmo na mesma posição que os homens, ganham cerca de 20% a menos que eles no Brasil. E enquanto em 2023 a taxa de homicídio abaixou, a taxa de homicídio de pessoas trans cresceu em mais de 10%. Ao que aparenta, nem a justiça dos deuses, nem a do Estado foram capazes de nos trazer essa justiça que a gente tanto gosta, tanto deseja. Talvez aquele ditado esteja correto. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. E essa resposta tem nome: a justiça com as próprias mãos, que leva pessoas revoltadas pelas injustiças a lutarem em nome daquilo que desejam. A justiça com as próprias mãos é o ato de punir alguém por um crime ou transgressão percebida, sem recorrer a autoridades legais, normalmente cometida por indivíduos ou pequenos grupos. Além disso, esse tipo de justiça normalmente é idealizado por grupos menores, menos organizados, insatisfeitos com a justiça institucional. Esse tipo de justiça muitas vezes acaba levando à morte do infrator. Quanto à injustiça dessa ordem, qualquer coisa pode ser injustiça, depende de quem estiver medindo, depende de quem for o justiceiro no caso. Esse tipo de justiça, no geral, é o mais raro de a gente conseguir ver. Ainda assim, suas poucas aplicações são preocupantes, assustadoras pelo nível de brutalidade. Justiça com as próprias mãos é crime no Brasil. Algo bem esperado, para falar a verdade. Afinal, a atuação leva a muitos problemas públicos. Violência, possíveis homicídios. Ainda assim, ela, mesmo sendo recheada de problemas, a gente, dentro de cada um, ao menos dos ocidentais, a gente tem um interesse especial por esse tipo de abordagem. Ver história de heróis, justiceiros, é uma prática muito comum e é prazerosa. Mas calma, ainda não é hora de contar a surpresa de hoje, continuemos o vídeo. Certo, a justiça tem todos esses tipos e muitos outros que podem ser derivados. Mas ainda assim, partindo do conceito original, se o senso de justiça de alguém admite qualquer raciocínio, tudo pode ser justo? Bem, para a maioria das pessoas, não. Mas, claro, como um escritor, eu vou falar que eu tenho um raciocínio interessante. Imagine um personagem que subverte o conceito de justiça devido a ter um senso crítico deturpado. Alguém que, por exemplo, admita como justo
fazer coisas impensáveis. Imagine alguém que acha que matar, roubar ou coisas piores sejam completamente justas por causa de ter um senso de justiça deturpado. Daria um vilão interessante, um risco à sociedade. Não aparenta ser uma ideia da hora? Até que dá pra ser uma ideia interessante. Mas, claro, pra uma aplicação cotidiana, nem tudo pode entrar como justo, né? Bem, meio que depende do período que você está retratando e como que você vai usar isso. Por exemplo, o primeiro código legal escrito, o Código de Hammurabi, admitia a escravidão e a pena de morte. Essas não só para crimes pesados, tá? Se tu arrombasse uma casa, tu era condenado a morrer na frente da mesma casa e ser enterrado lá mesmo. Parece um pouco extremo? Pois é. Se você for olhar hoje em dia, a gente tem países que têm penas parecidas para coisas ainda mais ridiculamente insignificantes para um dano social. Na verdade, coisas que não têm nenhum dano social. E também não vamos brincar com etnocentrismo aqui, beleza? Não é porque a gente é ocidental que a gente tem uma cultura melhor. Se você for olhar, a gente tem um monte de aspectos culturais que provavelmente no futuro vão ser olhados e falar: meu Deus, esses caras eram malucos, esses caras eram problemáticos. Por quê? Porque a opinião desenvolve com a história. Então, é possível você criar uma história também no futuro, onde a gente tenha práticas culturais muito diferentes e uma crítica muito mais bem construída sobre a modernidade. Enfim, acabei me delongando demais falando sobre cultura diferente, como dá para enxergar a justiça de jeitos diferentes. Eu acho melhor a gente seguir para o próximo assunto. Tá, para o próximo assunto. O domínio de injustiças é algo novo? Na verdade, não só na nossa cultura, nem hoje em dia. A gente vive uma sociedade onde as injustiças são predominantes desde muito tempo. Afinal, lutar por justiça tem lutar no nome por um motivo. Custa tempo, dinheiro e recursos no geral para você conseguir defender a justiça. Isso vai acabar sendo algo que nem todo mundo vai ter disposição a fazer e gera uma grande discrepância entre justiça e injustiça. Tanto é que o tipo de justiça mais antigo é justamente aquele onde a gente não precisaria se esforçar. É a justiça dos deuses. E também a gente tem que contar que injustiças frente à lei podem ser aquilo que facilita alguns de conseguirem muito dinheiro, uma parte a se deliciar de prazeres e muitos a simplesmente não gastar o mínimo de energia pensando nisso. Olhemos para uma situação simples. Lixo é um problema social. Seu descarte correto não é algo difícil, mas custa algum tempo, esforço e dinheiro. Grandes empresas produzem enorme quantidade de lixo e normalmente o jogam onde puderem. A maioria dessas grandes empresas são de países desenvolvidos. Já as consequências do lixo, em maior parte, vão diretamente para os países subdesenvolvidos. É claro que são pessoas que tentam combater o problema do lixo, mas a maioria simplesmente está ocupada demais ou desinteressada o suficiente para não realizar o descarte correto, adequado, o que faz o trabalho daqueles que tentam fazer a situação justa e melhor, cada vez mais difícil e impraticável. Isso tudo levanta de novo a questão principal: lutar por justiça vale a pena? A resposta é simples: sim. Mesmo com todas essas dificuldades e a tentação pela injustiça, caso a luta por justiça não exista, nós estaremos fadados a vivenciar apenas injustiça. A luta por justiça, entretanto, não pode ser feita de qualquer jeito. Agir a favor de uma justiça geral para a sociedade, o meio ambiente e para que a vida humana seja adequada não é algo fácil. A luta por justiça deve sempre ser bem ponderada e atingir os pontos certos. Senão, a justiça pode acabar decaindo para a vingança. Enfrentar injustiças é algo assustador. É como enfrentar um monstro. Nessas situações, devemos sempre nos atentar para não nos tornarmos nós mesmos em monstro. Pensando nisso, eu vou finalmente falar o que eu tô adiando desde o começo do vídeo. Eu tenho uma história. Mais de 50 páginas para o primeiro capítulo e ele logo vai ser lançado. A história trata do nascimento da justiceira Têmis. Quando os deuses e instituições falham em fazer justiça, às vezes trazê-la para as próprias mãos é uma escolha a ponderar. Mas será que a justiceira será capaz de enfrentar esse monstro sem se tornar um monstro? A história vai abordar um ponto de vista pessoal da narrativa da protagonista, dissecando seu psicológico em ações cotidianas, para entender como ela pensa e chega às conclusões que chega. A história oferece um alto grau de imersão,
fazendo o leitor sentir-se como a estudante de direito segue traumatizada que narra os fatos. Logo, logo, a história será lançada, e eu gostaria muito que vocês lessem. Fiz com todo o carinho possível, o segundo capítulo está sendo produzido já, e um detalhe importante, nos 5 primeiros dias que o capítulo 1 tiver lançado, ele será gratuito. Por fim, a história trata de temas sérios, beleza? Então, se você for sensível, ela trata sobre trauma, crimes, bastante conteúdo sensível de vários tipos, então tudo de forma responsável. Mas ainda assim, se você não tiver a mente para ler tudo isso, tá tranquilo, não precisa. Se tem interesses em ler a história e a data de lançamento já chegou, vai na descrição do vídeo que eu coloquei lá o link do livro. O nome é Temis Capítulo 1. Em meu mundo eu devo ser a realizadora da justiça. Dá like, se inscreva, comente se puder. Deu um trabalhão pra produzir o vídeo, mas eu acho que ficou bom.